Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição aqui do Super Notícias nesta segunda-feira, dia 29 de agosto. Super Notícias, o seu jornal na hora do almoço. Lembrando, meu amigo e minha amiga, que você também pode acompanhar o Super Notícias através da nossa fanpage do Facebook. Só acessar Super TV e lá, meu amigo, você vai encontrar não só o Super Notícias, mas também toda a grade de programação aqui da Super TV, canal 20. Sem mais delongas, fique atento, fique ligado, porque o Super Notícias desta segunda-feira, inclusive, última segunda-feira do mês de agosto de 2022, só está começando. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do Super Notícias. É um prazer ter você aqui comigo. Lembrando que nesta semana você acompanha as primeiras reuniões ordinárias que acontecem neste mês de setembro. Nos 7 primeiros dias de cada mês, você tem um compromisso marcado com a Super TV para poder acompanhar as reuniões ordinárias que acontecem na Câmara Municipal. A partir das 18 horas, já na quinta-feira, dia 1º de setembro, você acompanhará aqui na Super TV a primeira reunião ordinária do mês de setembro. Sem mais delongas, vamos com a primeira notícia que tem relação com o final de semana em Governador Valadares. Um homem de 39 anos foi resgatado do Rio Doce, próximo ao Parque Municipal em Governador Valadares, na tarde do último sábado. Bombeiros e policiais da 5ª Base Regional de Aviação do Estado, que atua na cidade, deram apoio ao salvamento com helicóptero. Os militares foram chamados depois de receber informações de que a vítima tinha pulado no rio e desapareceu logo depois. Ele foi localizado pelos bombeiros desacordado. O homem foi içado pela aeronave e foi levado até a área da Feira da Paz. De lá, seguiu de ambulância para o hospital municipal. O corpo de bombeiros foi mobilizado para um salvamento delicado em Governador Valadares. Isso porque um trabalhador caiu dentro de uma caixa d'água desativada. Segundo a corporação, ele estava fazendo a limpeza do reservatório quando passou mal com o cheiro de um produto. Os militares tiveram que usar equipamentos de proteção respiratória para acessar a caixa e fazer o resgate. Após retirarem o homem com o uso de cordas, eles forneceram oxigênio para ele. Uma equipe do SAMU já estava aguardando e fez o encaminhamento da vítima para o hospital municipal. Vamos falar de apreensão de drogas, porque um jovem de 21 anos foi preso e um adolescente de 17 foi apreendido na noite da última sexta-feira por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo no bairro Santa Paula, aqui em Governador Valadares. Durante a Operação Bravo Torres, os militares receberam informações de que 3 jovens estariam ostentando arma de fogo em via pública. Foi realizado o cerco. 2 suspeitos foram detidos. Já o 3º jovem pulou em um córrego e fugiu. Ele foi identificado, mas não localizado. Os militares apreenderam um revólver calibre 38, 6 cartuchos do mesmo calibre, 67 pedras de crack, um papelote de cocaína, uma bucha de maconha, um radiocomunicador e R$ 124. Os materiais e os jovens foram levados para a delegacia. Agora preste atenção nessa notícia, porque nos últimos 12 meses, quase 6,2 milhões de brasileiros pediram demissão de seu emprego estável, com registro na carteira de trabalho e contrato redigido e regido pela Consolidação das Leis do Trabalho, a famosa CLT. Esse número equivale a 1/3 de todos os desligamentos registrados no período, 18,7 milhões, um recorde no Brasil. As dispensas voluntárias também bateram recordes mensais, trimestrais e semestrais, segundo informações do Cadastro Nacional de Empregados e Desempregados, o CAGED.
Não é coincidência esses números terem subido ao mesmo tempo em que escolas, universidades e a maioria das empresas retomavam as atividades presenciais que ficaram suspensas durante a pandemia da Covid-19. Economistas e consultores de recursos humanos afirmam que a alta nos desligamentos voluntários está diretamente relacionada com as mudanças no mercado de trabalho recorrentes do período de isolamento social. De acordo com dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, divulgados na última sexta-feira, os preços dos combustíveis voltaram a cair novamente na última semana. De acordo com um levantamento, que é feito semanalmente e traça os valores médios nas bombas, o preço médio do litro da gasolina recuou 2,8%, o que representou uma queda no preço médio de R$ 5,40 para R$ 5,25. Essa é a nona redução de preço seguida. Os dados da agência revelam que este é o menor preço desde janeiro de 2021, quando o combustível estava na casa dos R$ 5,17. O valor médio do etanol teve uma queda de 3,5% e passou de R$ 3,98 para R$ 3,84. Já o diesel recuou de R$ 7,05 para R$ 6,93, o que representa uma redução de 2%. A redução dos preços é resultado da limitação promovida pelo governo federal da alíquota do ICMS nos estados sobre itens de energia como comunicações, energia elétrica e combustíveis. Vamos falar de política, porque a pesquisa do Instituto Atlas Intel mostra que a diferença entre o governador Romeu Zema e o ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, é de 10 pontos. De acordo com o levantamento, Zema tem 43,2% das intenções de voto na disputa pelo governo do estado de Minas. Calil aparece com 33,1%. Na terceira colocação está Carlos Viana, com 6,4%. Em seguida, Cabo Tristão, com 1,1%. Indira Xavier, candidata da Unidade Popular, aparece com 1% no levantamento. Já os outros candidatos não pontuaram nem 1%. Votos brancos e nulos chegam a 5,2%. Indecisos, 9%. O governador de Minas Gerais e candidato à reeleição, Romeu Zema, não negou que pode aceitar o apoio do presidente da República, Jair Bolsonaro, no segundo turno. O chefe do Executivo Mineiro lançou oficialmente sua candidatura no último sábado, no bairro Buritis, região oeste de Belo Horizonte. Questionado sobre o assunto, Zema disse que espera vencer a eleição ainda no primeiro turno, mas nunca receberia o apoio do Partido dos Trabalhadores, que para ele destruiu Minas Gerais. Na sexta-feira, o presidente da República, Jair Bolsonaro, fez questão de elogiar a gestão de Romeu Zema em Minas e disse que gostaria de estar ao lado do governador mineiro desde o primeiro momento. Vamos agora falar do cenário da política brasileira em um contexto mais abrangente. Vamos falar de uma pesquisa eleitoral feita para o cargo de presidente da República em um colégio eleitoral muito importante quando se tratamos de eleições para a presidência da República, porque a pesquisa IPEC, divulgada na última sexta-feira, revelou os índices de intenção de voto para o cargo de presidente entre os eleitores da Bahia. O ex-presidente Lula lidera a disputa no estado, com 61%, contra 20% do presidente da República, Jair Bolsonaro. Ciro Gomes aparece em terceiro, com 7%, seguido da Simone Tebet, com 1%. 8 candidatos foram citados, mas não atingiram 1% das menções. Brancos e nulos somam 5%. Outros 5% não souberam responder. E por falar em eleições, por falar em política, o horário eleitoral gratuito na televisão para os candidatos à presidência da República teve início nesse sábado. De maneira geral, como visto nas propagandas da disputa do governo de São Paulo, por exemplo, a polarização política foi um dos principais temas abordados pelos presidenciáveis.
A propaganda do ex-presidente Lula, líder das pesquisas de intenções de voto, por exemplo, explorou essa dualidade ao mencionar que existem dois lados na política: o que abandona e o que acolhe, o que debocha e o que ampara, o que mata e desmata, e aquele que cuida, protege e salva. Abre aspas. Que Brasil você quer? Questiona a propaganda que traz os famosos jingles Lula lá e defende uma nova oportunidade ao país. O petista, que tem o maior tempo de televisão entre os candidatos, também fala sobre dados atuais do Brasil, como aumento dos preços, fome e alta da inflação, e traz gravações de populares manifestando apoio à sua candidatura. Já a campanha do presidente da República, Jair Bolsonaro, candidato à reeleição pelo Partido Liberal, o PL, iniciou com a execução do hino nacional ao fundo e uma narração que exalta o Brasil como um país lindo e forte. Abre aspas para a propaganda do presidente da República. Apesar de todas as dificuldades, é um povo que não perde a fé. Inicia a propaganda que também faz menção à eleição de 2018, quando a população escolheu como líder, de acordo com a propaganda eleitoral do presidente da República, um homem simples, verdadeiro e honesto. Essa narração inicial também classifica Bolsonaro como um homem direto que fala o que pensa e sente, e exalta bandeiras muito defendidas pelo presidente em seus discursos mais recentes, como a liberdade, as ações do governo federal na pandemia, queda nos preços dos combustíveis e a recuperação econômica, como também o recorde na geração de empregos. Em terceiro lugar nas pesquisas de intenção de votos, a campanha do ex-ministro Ciro Gomes do PDT exalta a necessidade da retomada do crescimento do Brasil, que é uma das principais defesas do Projeto Nacional de Desenvolvimento. No horário eleitoral, o ex-governador do Ceará diz que o Brasil é um dos países que menos cresce, porque tem coisa errada para todo lado, citando, por exemplo, a alta de preços nos supermercados. E se no sábado tivemos, o início, foi dada a largada na campanha eleitoral na televisão e também no rádio, ou seja, o sábado foi marcante para a história das eleições deste ano de 2022. Nesse domingo, ontem, tivemos o primeiro debate entre os candidatos à presidência da República na TV, que aconteceu, como eu disse, nesse domingo, promovido pelo Grupo Bandeirantes, pela TV Cultura, pelo jornal Folha de São Paulo e pelo portal UOL, e que foi marcado por uma série de troca de farpas entre os concorrentes. Logo na primeira pergunta, o presidente da República, Jair Bolsonaro, escolheu o ex-presidente Lula para falar a respeito de corrupção, citando escândalo na Petrobras. Abre aspas para o presidente da República. Um governo feito à base de roubo. Essa roubalheira era para conseguir apoio dentro do parlamento. Assim sendo, nada justifica essa resposta mentirosa. O governo mais corrupto da história do Brasil, disse o atual chefe do executivo, que se referiu ao petista como ex-presidiário em mais de uma ocasião no debate. Em sua resposta, Lula não mencionou o caso envolvendo a estatal de petróleo e acusou Bolsonaro de falar números mentirosos e propagar fake news. Abre aspas para Lula. Não teve nenhum presidente que fez mais investigação para que se apurasse o que nós fizemos. Meu governo é marcado pela maior política de inclusão social, maior aumento de salário mínimo. O nosso governo, além disso, foi o que mais fez investimentos na educação. O meu governo deveria ser conhecido por isso, rebateu Lula. Outros concorrentes também citaram casos de corrupção durante os governos do Partido dos Trabalhadores. A senadora Simone Tebet, ao falar sobre tentativas de compras superfaturadas nas vacinas Covaxin no governo Bolsonaro, relembrou que a corrupção é um caso antigo no Brasil, inclusive de governos petistas. Já Soraya Tronic, do União Brasil, fez referência ao PT ao afirmar que entre os concorrentes que já foram presidentes está difícil, abre aspas para Soraya Tronic, está difícil alguém ter moral de falar que não existe corrupção. Embora entre as campanhas a expectativa fosse para confrontos diretos entre Lula e Bolsonaro,
os embates mais tensos aconteceram justamente entre Simone Tebet e Soraya, e entre o atual chefe do executivo. Logo na sua primeira fala, a MDBista acusou o presidente de contribuir com a desarmonia entre os poderes, ao não cumprir o seu papel como chefe do executivo e a Constituição Federal. Por sua vez, Felipe Dávila do Novo mencionou as posturas do governo a respeito do meio ambiente e disse que o Brasil jamais vai ser respeitado se continuar com o descaso ambiental, vistos nos últimos anos. O ex-ministro Ciro Gomes, do PDT, por sua vez, falou em aberração ao avaliar os comentários recentes de Bolsonaro, que afirmou que não vê pessoas passando fome no Brasil e disse que no Brasil tudo está fora do lugar. O Super Notícias desta segunda-feira vai para o seu primeiro intervalo. Não saia daí que eu volto já já. Lembrando que você também acompanha o Super Notícias através da nossa fanpage do Facebook. Só acessar lá, Super TV, e lá você vai encontrar toda a grade de programação aqui do seu Canal 20. E, fazendo lembrete mais uma vez, a partir de quinta-feira, dia 1º de setembro, você acompanha aqui na Super TV a primeira reunião ordinária do mês de setembro. A partir das 18 horas, só aqui na tela do seu Canal 20. Eu vou para um rápido intervalo e volto já já. Não saia daí.